Mas para um pouquinho aí, presta atenção nessa história que eu vou te mostrar aqui agora. Gostaria que você, inclusive, aqui ó, prestasse atenção. Vamos falar do mistério do muro. O que tem por trás desse muro? Gente, você não vai acreditar. Presta atenção. Olha só, é o mistério do muro. Mas por que o mistério do muro, Jason? É porque ninguém está entendendo o que tem por trás do muro. Ó, o negócio é o seguinte, presta atenção nessa foto. Eu quero perguntar para você se esse rosto lhe é familiar. Olhou? Você conhece essa pessoa? Presta atenção. Já viu esse homem? O nome dele é Fábio de Lima. Fábio de Lima. O Fábio está desaparecido desde o último dia 18 de agosto, quarta-feira passada. O Fábio foi visto pela última vez no Portão, no bairro aqui de Curitiba, no Portão. Tá? Ele tem 39 anos. Atenção, você que me acompanha pelo YouTube, você que é de Fortaleza, você que é do Ceará. O Fábio veio de lá, veio de Fortaleza, veio tentar a vida aqui em Curitiba. Ele buscava oportunidades, encontrou um emprego como vigilante. E aí ele construiu uma vida aqui, na capital paranaense. O Fábio, ele é separado, tem um filhinho pequeno. Escuta só, escuta essa informação, presta atenção. A última coisa que o Fábio fez antes de desaparecer foi jantar com a ex-mulher e o filho. Eles moram no Portão, bairro aqui da capital paranaense de Curitiba. Exatamente no Portão foi onde o vigilante sumiu. Este é o último registro que se tem do Fábio. Presta atenção. São imagens de câmeras de segurança. O relógio marca meia-noite e pouquinho, meia-noite e 8. Tá vendo ele desligando a moto? Tá vendo? Desligando a moto, parando. Olha lá, ó. O dia 18 de agosto. Fábio passa de moto, né? Deixa a moto, não é possível ver muito bem e tal, né? Mas ele estava com o uniforme da empresa em que trabalha. O rapaz para no final de uma via sem saída, desce da moto, coloca o colete no guidão e sai correndo. Mas por que que o vigilante estaria desesperado? Olha lá, olha ele correndo, olha ele correndo. O que foi que aconteceu? Ó, pulou o muro, vai pular o muro. Nas imagens obtidas até o momento não dá para ver ninguém perseguindo o rapaz, o Fábio. E é aí que simplesmente o que se tem de notícia e informação é que ele pulou esse muro. Mas olha que impressionante, ele para, deixa a moto que ele trabalhava, que é da empresa, deixou inclusive o telefone celular, deixou tudo lá e pulou o muro. Gente, um mistério. Mas que mistério que é esse? O que levou o Fábio, trabalhador, pai de família, a deixar tudo para trás, pular o muro, sumir do mapa? O que tinha do outro lado do terreno, uma rua sem saída? Ué? Todo mundo quer saber o que aconteceu com o Fábio, principalmente a família. Nós recebemos um vídeo da irmã do vigilante que ainda mora no Ceará. Escuta só. Até certo momento, a gente está sem informações sobre o seu paradeiro e a família está toda angustiada e aflita. Essa é a irmã do Fábio. Gente do céu. O escalado para trazer essa reportagem para nós aqui é o nosso Nader Calil, que está acompanhando o caso e tem mais informações. Nader, você já sabe o que tem do outro lado do muro, Nader. Boa tarde para você. Boa tarde, Aço. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nós estamos aqui na rua Tomás Walter Steiner, no bairro Portão, em Curitiba. Essa rua em que nós estamos fica a cerca de 7 minutos, 5 quilômetros da casa onde o Fábio morava com a mulher, ex-mulher, porque ela pediu a separação no início do mês, do bairro Novo Mundo. Ele morava numa kitnet do bairro Novo Mundo. E a moto foi abandonada aqui no bairro Portão, na rua Tomás Walter Steiner. Esse é o ponto exato, Jason, onde a moto é desligada. Aqui, ele aparece bastante assustado e no que a gente vê nas imagens, olhando para trás, como se estivesse sendo perseguido, tira o colete onde tinham 2 telefones celulares, deixa no guidão da moto, desce da moto e daqui ele sai. As imagens à noite não mostram, mas essa é uma área de muitas casas. Parece ser mato, parece ser uma floresta, um local escuro.
mas é porque passava da meia-noite, como você mesmo falou, 00:08. Mas aqui, ó, é cercado de casas, prédios. O muro que a gente vê nas imagens é dessa casinha laranjada aqui, onde ele passa ao lado. Só que na imagem, por causa da escuridão, a gente não consegue ver exatamente se ele, na sequência dessa casa, continua pelo canto daquele muro, que é o muro mais alto, ou se efetivamente ele pula para a casa ao lado. O que a gente sabe é que nesse ponto aqui há muitas casas. A casa que acabou flagrando a imagem e a câmera de monitoramento dessa casa aqui da esquina, tem câmeras viradas para o outro lado, mas com a escuridão não foi possível perceber se ele seguiu para a rua de trás, onde nós estamos, ou foi para trás dessas casas. O que se sabe até agora é que o Fábio, desde o dia 18, madrugada do dia 18, desapareceu, abandonou a moto. Moradores que nós conversamos aqui disseram que viram a moto aqui durante toda a noite, depois chamaram a polícia. O dono da moto da empresa de vigilância a qual ele trabalhava como segurança patrimonial veio, recolheu a moto, o colete, 2 celulares, a chave estava aqui. O Fábio não falou nada para ninguém. Sabemos ainda que na noite em que ele desapareceu, ele jantou com a ex-mulher, moravam em 2 kitnets aqui no bairro Novo Mundo. Ele veio para cá há cerca de 3 meses com essa mulher que já tinha 2 filhos, teve um outro filho com ela. No início do mês, ela pediu a separação, cansada de violência, de apanhar. Disse que ele era muito ciumento e possessivo. Fábio, então, começou a perseguir a mulher. Ele jantava na casa dela, alugou um quarto ao lado, uma outra kitnet no início do mês, moravam no mesmo terreno. Só que ele comia na casa dela porque não tinha fogão, geladeira em casa. E naquela noite ele fez o mesmo que tinha feito desde o início do mês. Jantou com eles e saiu. Uma vizinha também nos falou que ele voltou logo depois, quando ela já estava dormindo, tudo desligado, com uma lanterna, e vistoriou a porta, embaixo da porta, também a porta da kitnet que ele tinha alugado, e depois saiu. Foi exatamente após sair que ele veio para cá e abandonou a moto. Mas o que teria acontecido? De acordo com também uma moradora da região onde eles moram, no Novo Mundo, há cerca de 10 dias, Fábio também procurou essa mulher e pediu imagens de câmeras de monitoramento do estabelecimento que fica embaixo de onde eles moram. Segundo ele, um carro ficava parado ali na frente sempre. Ele estaria sendo perseguido, estaria suspeitando de que alguém estivesse atrás dele. E ele queria essas imagens exatamente para identificar que carro era esse, para tentar descobrir quem eram essas pessoas. Só que isso entra em confronto com o que a mulher disse. A mulher dele disse que ele era ciumento, possessivo, batia nela e ela pediu uma separação, que não aguentava mais ele. Será que ele suspeitava de que nesse carro que ficava ali na frente, a mulher pudesse ter um amante, um novo companheiro? É a pergunta que fica. Só que as câmeras não estavam funcionando. E depois disso, Fábio desaparece. Sem deixar pistas, sem falar com a família, no Ceará e nem aqui. Deixou para trás a mulher que tem um filho dele e outros 2. E outro detalhe importante no início do mês, ele fez com que a mulher perdesse o emprego. Hoje ela está trabalhando em um galpão de reciclados, porque ela foi demitida no início do mês. O Fábio ligou para lá e falou muita coisa contra a mulher. Com isso, ela acabou sendo demitida do emprego. Ou seja, aqui é uma rua sem saída, uma rua sem fim. Mas é o início de todo um mistério que nós vamos desvendar durante o programa de hoje, aqui no Balanço Geral. Ô, Nader, só confirma para mim, me parece que ele deixou documentos, teria deixado o celular, a roupa, a jaqueta Colete. da empresa, deixou realmente essas coisas em cima da moto e partiu pro mundo? Caiu? Exatamente, Jason. O que foi que ele fez, né? Como a moto. Exatamente, Jason. Conforme eu falei anteriormente, quando ele chega aqui, as câmeras mostram ele vindo com a moto e estacionando exatamente aqui onde eu estou. Ele fica olhando. Se você perceber as imagens, ele parece assustado, como se tivesse sido perseguido. Só que as câmeras não flagram ninguém perseguindo ele. Ele desce da moto e deixa no guidão o colete da vigilância patrimonial dessa empresa em que ele prestava serviços. Deixou para trás desse colete os documentos, 2 celulares, o celular dele e o da empresa que ele utilizava, e sai. E um fato que chama atenção é a forma com que ele corre aqui. Ele desce aqui à noite e vem exatamente para esse ponto aqui atrás, que é onde a gente vê a imagem do muro. E aqui ele segue nessa direção.
E a gente vai mostrar aqui no programa de hoje o que tem aqui atrás, como tudo isso aqui, como que é essa região, para que quem está em casa nos assistindo ou através das redes sociais possa entender exatamente que região é essa. Mas eu digo a você, as imagens elas assustam inicialmente por ser escuro, por não dar uma dimensão exata do que é aqui, o final da rua Tomás Walter Steiner. Mas nós hoje vamos mostrar para você o que tem aqui para trás. Prédios, casas, há a possibilidade dele ter saído por aqui e de repente ter invadido outra casa? É o que você vai saber daqui a pouco. A gente vai mostrar tudo. Conversamos com a ex-mulher, que pediu a separação há cerca de 20 dias. Conversamos também com a responsável por alugar essa kitnet e que confirmou à nossa equipe que realmente no início do mês, após a mulher pedir a separação, ele alugou uma kitnet ao lado. Conversamos com a vizinha, Jason, que contou como é que era esse casal, que viu ele voltar para casa depois de ter jantado naquela noite com uma lanterna tudo escuro, vistoriando embaixo da porta. E a confirmação de que ele pediu imagens de câmera de monitoramento para identificar um veículo que supostamente ficava parado ali na frente. Será que ele suspeitava de que a mulher tivesse talvez um amante, um novo homem, e que por isso ele iria desaparecer? Eu sei que o Nader tá... São respostas que a gente vai tentar responder durante o programa de hoje. O Nader tá aguardando isso para daqui a pouquinho. Aliás, a reportagem está saindo da edição, está ficando pronta. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a reportagem completa. Foi feita agora pela manhã com o Nader, que foi a campo para buscar essas informações. Mas eu queria ouvir da doutora Márcia, porque o homem deixou tudo para trás. Aí tem um mistério também, doutora Márcia. O cara para a moto, deixa a moto. A moto tem monitoramento, deixa documento, deixa a jaqueta da empresa, deixa celular e desaparece. Por que ele tem essa atitude de deixar essas coisas e aí logo depois desaparecer? Será que ele estava realmente sendo perseguido? O que a senhora avalia desse caso, a sua experiência como policial, como delegado de polícia por quase 30 anos, doutora? De fato, a gente precisa um pouquinho mais de informações, mas no primeiro momento você vê que ele sabe exatamente onde ele estava e exatamente onde ele queria ir. Ou seja, esse abandono, essa situação deve ter sido algo que ele planejou. Por qual motivo? Isso não sabemos. Mas essa moto foi achada algum tempo depois pela empresa. Essa moto tinha GPS, ele o notificou, ele trabalhava como vigilante, ele teria arma, utilizaria-se de arma nesse serviço? A gente sabe disso, Nader? Então, doutora, sobre a sua pergunta sobre a motocicleta que ficou estacionada aqui. Essa motocicleta possuía um GPS. E esse GPS foi o que ajudou a identificar o local e onde estava essa moto. Porque o proprietário dessa empresa percebeu que durante muito tempo a moto ficou parada. Ele não manteve contato. Durante toda a noite a moto ficou aqui parada. Vizinhos também perceberam e chamaram a polícia. E nesse momento, quando os policiais estavam por aqui, o dono da moto também chegou. E através do GPS foi possível monitorar que essa moto ficou aqui parada durante muito tempo. Em relação à arma, ele não trabalhava armado, doutora. Ele não possuía arma. E aqui, Jason, para mostrar toda essa região para você. A área é uma área cercada de casas, prédios. Aqui na frente a gente vê um condomínio onde o muro é muito alto e possui cerca eletrificada. Esse é o ponto que a gente vê ele correndo e que na imagem não é possível perceber exatamente se ele pula esse muro. Mas aqui, ó, a casa com as duas janelas laterais, a janela no meio do banheiro, onde ele passa e segue nesse muro mais alto. Jason, até pela altura desse muro, eu vou dizer para você, eu não acredito que ele tenha pulado o muro, ele tenha seguido margeando esse muro, que há um caminho, há uma trilha, e aqui, ó, ele tenha seguido em direção a esse lado. E a pergunta que fica desse outro lado é, será que aqui ele passou por essa cerca de madeira ou pulou aquele muro mais baixo? Ou seguiu ainda e foi por trás da casa que gravou as imagens? Porque aqui atrás a gente percebe que há árvores, há mais casas do outro lado, há um bambuzal. Então ele pode ter se embrenhado tanto para a rua de trás quanto para a rua lateral. É a pergunta que ainda falta responder. Por que ele corre desesperado? Afinal, ele estaria fugindo de alguém? Estaria sendo perseguido, ameaçado? O que teria motivado a ele a tomar tal atitude de abandonar a moto dessa forma? É o que a gente vai tentar desvendar aqui no Balanço Geral de hoje, Jason. Esse mistério que desafia a polícia e que deixa familiares, tanto aqui no Paraná quanto no estado do Ceará, apreensivos com todo esse mistério, Jason. Deixa eu ver se dá para ouvir aí de novo, meu diretor, o que disse a irmã do Fábio, que mora no Ceará, porque ele é cearense.
Ele é cearense, tem 39 anos, está aqui em Curitiba já há algum tempo, se estabeleceu, estava trabalhando à noite. Deixa eu ouvir o que ela disse para o nosso público que está colando agora no BG. Até certo momento, a gente está sem informações sobre o seu paradeiro e a família está toda angustiada e aflita. Olha aí, lá no Ceará ninguém sabe dele. Faz uma semana que o homem está desaparecido, Nader. Então, quer dizer, há um grande mistério por trás de tudo isso. 39 anos, trabalhava à noite, trabalhava nessa região do Portão. O Nader está exatamente no local onde ele teria desaparecido. Daqui a pouco o Nader vai trazer informações pra gente, porque a reportagem tá ficando pronta. A reportagem tá ficando pronta, mas o Nader conversou, inclusive, com vizinhanças. O pessoal conhecia o Fábio por aí, os moradores conheciam o Fábio, Nader? Então, ninguém conhecia o Fábio aqui. Ele até trabalhava com essa vigilância patrimonial de casas, prédios, salas comerciais. Trabalhava aqui na região, conhecia a região. Mas será que o Fábio conhecia tão bem essa área para à noite, no breu, na escuridão que a gente viu nas imagens, ele fazer exatamente esse trajeto aqui que o Nilson está mostrando, o nosso repórter cinematográfico, passar ao lado desse muro, se embrenhar aqui nessa escuridão e chegar exatamente aqui nesse ponto em que nós estamos, Jason? Por isso eu falei para você, nas imagens a gente não percebe nitidamente se ele pulou o muro dessa casa ou veio aqui por esse canto, por o caminho que eu estou passando e veio aqui, ó, em direção a esse outro lado. Aqui é uma cerca de madeira. Ali na frente há um outro muro de uma casa que fica logo mais à frente, mas é um muro mais baixo. E logo depois, o prédio com cerca eletrificada. E lá para trás também há muitas casas. Apesar das árvores que a gente vê aqui, também é cercado por casas. Ou seja, para ele sair desse ponto sem ter sido flagrado, ele teve que passar por dentro de algum imóvel, por dentro de alguma casa. Não teria como ele sair daqui sem que as câmeras não flagrassem a saída dele. Apesar da dificuldade desse terreno, imagine para uma pessoa à noite fazer esse trajeto que eu estou fazendo. Então ele conhecia que foi premeditado tudo o que aconteceu, ele estava fugindo de alguém. Todas essas respostas nós vamos tentar responder ainda hoje aqui no Balanço Geral. Jason. Pois é, e o que chama a atenção, inclusive nossa, aqui é o seguinte: Nader, a gente vê que o terreno aí é um terreno que tem declive, né? É um terreno que tem bastante quebrado. Uma queda grande, né? Uma vegetação obstáculos, é quebrado, enfim. É um terreno difícil de você andar naturalmente, normalmente. Eu fico imaginando à noite e correndo, né? Sem uma lanterna, sem nada na mão, ele teve dificuldade. Mas será que esse homem teve um piripaque? Será que ele apagou emocionalmente? Será que ele planejou isso? Ou será que ele foi vítima de alguma emboscada, né? Não sei. A doutora Márcia acha que não. Acha que pode haver um planejamento para isso. Mas o detalhe é o seguinte: tem família, tem filho, tem ex-mulher, tem toda uma situação emocional por trás disso. O homem, 39 anos, saiu lá de Fortaleza, lá no Ceará, veio tentar a vida aqui em Curitiba, estava trabalhando à noite de vigilante, enfim, estava ganhando dinheiro, estava se sustentando, né? E estava tendo problemas na relação com a mulher, com a ex-mulher, né? Mas ele ainda tinha contato com ela, tanto que ele foi até a casa dela, jantou na casa dela, né, doutora? Jason, tem algumas coisas nesse breve histórico um tanto preocupante. Primeiro, a mulher decide se separar dele. O que ele faz quando ele vê que ele está perdendo ela? Ele entra em contato com o local de trabalho dela a ponto dela perder o trabalho, ou seja, ele não quer perdê-la, né? Ele está tentando, do jeito dele, né, manter essa relação. Para ele é importante, né? No outro momento, a gente vê histórico de que ele acha que está sendo perseguido, que ele quer ver câmera, se tem um carro passando ou não. Ou seja, e aqui quando ele está nessa fuga, né, vê que ele faz isso de forma controlada, mas apressada. Então há um planejamento nisso exatamente porque o lugar é muito difícil, né? Bom, o Nader tem mais informações. Nader, daqui a pouquinho então você vem com a reportagem completa, vai trazer mais detalhes pra gente, né, Nader? Exatamente, e todos, eu tenho certeza, Jason, vão se surpreender com alguns depoimentos que nós tomamos. Depoimento da ex-mulher, porque ela não o quer de volta, ela quer que ele apareça, para que a família não sofra mais, principalmente a mãe e as irmãs no Ceará, mas não quer de volta. E ela conta o sofrimento que ela passou na mão desse homem, o choro, as lágrimas no rosto que nos comoveram. A vizinha que o viu com uma lanterna vasculhando embaixo da porta. São detalhes impressionantes dessa história misteriosa. Como você mesmo falou, que terminou aqui,
nesse terreno acidentado, de difícil acesso, que durante o dia a gente tem uma certa dificuldade para caminhar. Imagina à noite de uma pessoa que não conhece. Uma coisa é certa, ele entrou e saiu daqui. Agora, por onde é o que você vai saber ainda hoje aqui no Balanço Geral, e a gente vai contar tudo para você, Jason. O pessoal já está comentando aqui no nosso WhatsApp 999261598, no YouTube também, o pessoal já está entrando, está participando, são mais de 500 mil de pessoas inscritas no YouTube do Balanço Geral, se inscreva você também. Ô, gente, deixa eu mandar um abraço aqui, olha só o recado que eu recebi aqui no nosso e-mail, que é o 999261598. Bom dia, Jasso, estamos esperando o nosso bom dia, boa tarde. Ele diz assim, eu moro na Lapa, alô, meus amigos da Lapa, um abraço para todos vocês, a Rose e também o Lorival, que é filho dela. Aqui o Miguel Moro no Novo Mundo, né? E quero parabenizar pelo programa, Deus abençoe vocês, amém. Obrigado, Miguel, obrigado mesmo, obrigado de coração. O negócio é o seguinte, o mistério do muro. Deixa eu falar com o Nader Kalil, porque o Nader está investigando a história do cearense que veio para Curitiba, o Fábio, 39 anos, o Fábio veio para Curitiba para trabalhar. E aí ele tinha um relacionamento aqui, né, era a ex-mulher. E aí é o seguinte, ele trabalhava como vigilante ali na região do Portão, Novo Mundo, e o Fábio jantou com a ex-mulher, uma determinada noite, há uma semana atrás, exatamente 6 dias atrás, 6, 7 dias, quase uma semana. E aí depois desse jantar, ele pegou a moto que ele trabalhava, montou na moto que ele trabalhava, foi numa rua sem saída, atenção, hein? E nessa rua sem saída ele encostou a moto. Deixou a moto, que é uma moto rastreada da empresa que ele trabalhava à noite como vigilante, não usava armas, mas deixou o celular, deixou o colete, deixou tudo. E aí correu, aparentemente teria pulado o muro. E o que será que ele teria encontrado lá de lá? Havia uma suspeita, ele talvez estivesse desconfiado que a ex-mulher tivesse um caso ou não. Ele já teria comentado com as pessoas ali em volta sobre um carro que estaria do outro lado do muro. E esse carro poderia talvez estar esperando ele por uma cilada, não se sabe. O fato é que esse homem de 39 anos, o Fábio, que era vigilante, está desaparecido. E o Nader Kalil está em cima desse lance desde de manhã, né, Nader? Ô, Nader, você está no meio do mato aí, Nader? Jason, se a história já era recheada de mistérios, como você contou até agora, você vai se surpreender ainda mais com o que nós vamos contar agora. A gente está fazendo passo a passo do que aconteceu naquela madrugada do dia 18. Eu estava ali do outro lado, aquela hora mostrei todo esse terreno, a casa ali atrás que possui as câmeras de monitoramento, a rua Tomás, que fica logo mais na frente. Mostramos para você toda essa área e disse a você, olha, eu não acreditava que ele teria pulado o muro, porque a imagem não mostra. Ele teria caminhado por aqui. E agora nós vamos comprovar o caminho, o passo a passo do que fez o Fábio. Ele passou por aqui, que não há muro, proteção nenhuma, e veio em direção a essa casa. Essa casa dá acesso à rua que fica do outro lado, a Francisco Clentes. E como nós temos tanta certeza que ele fez esse trajeto? É o que nós vamos mostrar para você agora, Jasso, e para quem está em casa. Chegando nesse ponto aqui, o Fábio percebeu que do lado de cá ele não conseguiria passar, porque ao telhado há um portão, está com a grade. Aqui há 2 casas, aqui um muro mais alto, a cerca eletrificada do condomínio que eu falei para você. Mas desse lado de cá, da casa da dona Nilza do Rocio, posso passar na casa da senhora? Existe esse bequinho. E aqui nesse beco, Jason, doutora Márcia e quem está em casa vai se surpreender. Naquela noite, após abandonar a moto, o Fábio chegou aqui nesse ponto da casa. E aqui, nessa parte dos fundos do terreno, mora o filho da dona da residência. Ele estava em casa, a luz estava acesa. Ele abriu a porta, entrou aqui no barraco que fica no fundo, foi até o banheiro, bastante nervoso, bastante ofegante. Parece não ter percebido que o filho da dona Nilza estava aqui dentro. Rodou, o filho olhou para ele, viu a roupa que ele estava, ele saiu. Saiu correndo, passou aqui por esse portão que estava fechado, mas sem cadeado, abriu o portão
E aqui, Jasso, desesperado, ele pulou o muro. Você se lembra que você me perguntou se ele tinha levado os celulares? Eu falei que sim. 2 celulares ele tinha deixado para trás. Mas aqui caiu um outro celular. E com o barulho que foi isso aqui, de entrar na casa dos fundos, abrir o portão e pular aqui, pisando, correndo, desesperado, a dona da casa ouviu o barulho, porque estava acordada, e veio aqui na frente. Quando abriu a porta, se deparou com ele, já pulando o muro. Quando ele pulou o muro, ela perguntou: ei, o que está acontecendo? O que você está fazendo? E o rapaz, sem olhar para trás, só que ela disse: oh, o telefone caiu, o telefone caiu. E aí ele voltou, pegou o telefone e saiu correndo. O seu filho viu ele aquele dia, viu a roupa que ele estava. Viu a roupa que ele estava, uma roupa de segurança. Era uma roupa de segurança, estava bem vestido, mas só que ele estava muito aflito e correu bastante e não olhou para trás. Nem, acho que ele não chegou a ver meu filho. Quando o filho da senhora estava aqui dentro, e a senhora me confirmou agora há pouco, que após abrir essa porta, ele passou pelo seu filho, chegou aí no banheiro e nem viu o seu filho. Não, é porque ele achou que no banheiro, eu pensei assim, que ele achou que o banheiro era um acesso de saída para ele. Era um lugar para ele poder sair. Mas não, daí ele pegou, deu a ré, voltou e subiu pela rampa, correndo a toda velocidade. Chegou lá, eu escutei toda essa movimentação, saí pela porta, ele já estava pulando o muro que nem um gato. Assim, deixou cair um telefone. Não, daí ele correu um pouquinho e disse assim: ô rapaz, o que é? Vem aqui, venha falar comigo. Se ele tivesse voltado, ele tava aqui agora. Aí ele não voltou, mas a senhora viu. E aí que hora que um telefone caiu dele? A hora que ele já estava assim na metade da rua ali, sabe? Daí caiu o celular, ele pegou o celular, malemão, ele olhou para trás, assim para mim, né? Uhum. E ó. Ele estava muito assustado. Ele estava bem nervoso e estava com bastante pressa. E o seu filho viu a roupa que ele estava, era uma roupa de... Porque estava claro, um foco bem, com bastante potência que tem ali atrás. Se você quiser, eu posso abrir para você ver. E aí, enquanto a senhora abre, eu vou contar o que mais aconteceu. E agora já você vai se assustar ainda mais. A senhora pode abrir ali pra gente só mostrar como é que ele fez? Mas aqui, Jason, depois dessa confusão toda, o filho fechou ali atrás, a família toda entrou na casa, fechou essa porta e todo mundo ficou sem saber o que estava acontecendo. Desconfiado. De repente, Jason, cerca de 5 minutos depois, olha o que aconteceu aqui. O ferro dessa porta retorcido, o vidro quebrado, colocaram a madeira, aqui a porta, ó, a marca da tentativa de arrombamento. Isso aqui foi um chute que foi dado, aqui entortou, da pancada, que eles estavam tentando abrir essa porta, cerca de 5 minutos depois. Eles quem, Jason? E aí, 5 minutos depois... Eu acho que foi alguém que estava em perseguição a ele. Então tinha alguém atrás dele? Eu acho que tinha. Só que ele não chegou a ir lá pra cima, porque já estava a polícia lá pra cima. Então essas pessoas que vieram atrás deles acreditaram que ele tinha invadido a casa e bateram aqui embaixo? É, pra ver se pegavam ele por aqui por dentro. Porque ali o meu filho já tinha fechado aquela casa. E nós estávamos tudo trancado aqui pra dentro. E a senhora não sabe se era 1 ou 2 pessoas? Não sei dizer. Só escutou barulho aqui embaixo? Não deixou, ele disse, não abre a porta nenhuma mais. Aí chamaram a polícia. Ele estava nervoso, aquela adrenalina, e ele não pensa. O meu filho, né, não estava raciocinando muito rápido assim. Eu disse: chame o 190 que é a polícia, Thiago. E a polícia chegou até aqui já. São uma família assustada. Um vigilante, o segurança patrimonial, passou por aqui e foi embora. 5 minutos depois, alguém vem, chuta a porta da casa deles, chama a polícia, vidros quebrados, o ferro retorcido. Nilson, vou mostrar aqui o prédio do lado. O barulho aqui foi tão grande que os vizinhos desse prédio aqui ouviram e começaram a ver a movimentação quando a família chamou a polícia. E uma das moradoras daquele segundo andar, ela percebeu lá da sacada do prédio dela que lá do outro lado, e eu vou pedir para mostrar, Nilson, se você quiser subir aqui, para ficar mais fácil. Ela percebeu de lá que a moto estava lá do outro lado. Lá é a rua Tomás, onde ele abandonou uma motocicleta, o Fábio. E ela viu que lá tinha uma moto abandonada. Ela gritou da sacada: pessoal, tem uma moto lá abandonada. A polícia já estava aqui. Foi nesse momento em que os policiais foram para os fundos, encontraram uma moto, acionaram uma empresa, descobriu que a moto estava abandonada e a partir daí começou todo esse mistério. Ela viu lá de cima essa moto parada. Depois pegaram viatura e fizeram uma bela de uma
batida aí pelos... Foi ela que viu, então, lá de cima a moto parada? A Débora é que viu, a Débora e o filho. Eles viram e disseram, tem uma moto parada lá em cima. O que a senhora acha que aconteceu? Daí eu acho que foi uma armadilha para esse rapaz. Porque ele foi convidado à noite para vir jantar na casa da ex-mulher. Mas é um convite muito estranho, né? E depois daí, acho que ela se escondeu em algum lugar, chamou. Ela deve estar vivendo com alguém. Eu desconfio que ela está vivendo com uma outra pessoa. Ele teria fugido, alguém perseguiu ele nessa tentativa de fuga, acharam que tinha se escondido na casa da senhora, por isso praticamente quebraram a porta da senhora. Praticamente. Prejuízo que a senhora teve aí. Bem que eu tive que comprar outra porta. Vai ter que comprar. Não, já comprei. Já comprou para colocar? Tá aqui até, vamos entrar. Então, Jason, olha que mistério, enquanto ela vai mostrar pra gente ali o outro lado. Ou seja, comprova tudo que a gente estava falando até agora. A suspeita daquele momento em que ele desliga a motocicleta, bastante desesperado. Imagine ele entrar nessa casa, desesperado, abrir a porta, vir por aqui, pedir pro Nilson mostrar, tá meio escuro, não vou muito, e ele tentar sair para aquela outra porta. Só que ali era o quarto onde estava o filho dela, e ali ele viu o rapaz. E a luz é forte, ela tá mostrando pra gente, ó, aqui é o quarto, ó. O filho tava deitado aqui na cama, imagine. Tava sentado aqui, o computador tá trabalhando, nós vamos pedir licença para mostrar. Imagine você, o rapaz aqui dentro, meia-noite, de repente alguém abre a porta, desesperado. A senhora acredita que naquele momento ele tentava fugir, mas não pediu socorro? Não, ele não pediu, ele não falou não falou nada. Ei, rapaz, chame a polícia, qualquer coisa, nada. Acho que ele tava em choque também. Que mistério, Jason, que envolve o desaparecimento do Fábio? O que estaria por trás de tudo isso? Porque depois de tudo isso aqui, ó, essa é a porta que ele tentou fugir. Aqui ele tentou entrar, só que aqui, Jason, Nilson, vou mostrar. Aqui não tem saída, é o banheiro do quarto do filho dela. E aqui, do jeito que ele entrou... Ele saiu. Do mesmo jeito que entrou e saiu. Correndo. Ele pega o caminho da rua, que é o momento que a senhora vê ele pulando e fugindo. Exatamente. Daí caiu o celular dele no meio da rua, lá na subidinha ali. Daí eu perguntei pra ele, oi, rapaz, venha falar comigo. O que é que você quer? Não sei o quê, né? Mas na boa. Nada de gritar, tá invadindo a minha casa. Tranquila. Daí, só que ele não voltou, daí caiu o celular, ele pegou o celular e continuou correndo. Jason, o que estaria por trás de tudo isso? O que estaria por trás desse sumiço, desse rapaz que foge desesperado por aqui, pega o caminho da rua e vai embora, deixando para trás a ex-mulher, a qual ele ainda tinha um certo relacionamento, um filho pequeno, a empresa em que trabalhava? O que estaria por trás de tudo isso? Onde está Fábio de Lima? Tem uma reportagem ainda com mais detalhes de tudo isso ainda hoje aqui no Balanço Geral. Jason. Ô, Nader, eu já fiz essa pergunta lá atrás, quando nós conversamos antes. Eu gostaria de perguntar também aí pra dona Nilza, né? Que gentilmente tá atendendo aí a equipe do Balanço Geral. Obrigado, viu, dona Nilza? Atendendo aí o Nader Calil, que tá mostrando todo esse circuito aí que foi feito aí pelo Fábio. Ela já tinha visto ele trabalhando aí na rua? Já tiveram algum contato com ele anteriormente? Já sabiam quem era o Fábio? Não sabiam? Ou essa foi a primeira vez que a dona Nilza viu o Fábio? A senhora já tinha visto ele aqui alguma vez, ele trabalhando mesmo, já que ele faz segurança patrimonial, já o conhecia, já tinha visto por aqui, ou o seu filho? Nunca falei, nunca vi, e ele é desconhecido para nós. Nós não conhecíamos o rapaz. Nem o nome. Depois, quando ontem ele estava acessando, ele viu, por coincidência, ele viu essa reportagem. Filho da senhora. Ele disse, mãe, vem ver uma coisa que eu já tenho umas pistas aqui, diz ele. Eu entrei ali e ele me mostrou a reportagem. É que no nosso site, Jason, o Rick Mais, que foi o primeiro a ter acesso a essas informações e o pedido de socorro da família, foi através do site Rick Mais, que a família do Ceará entrou em contato com a nossa equipe. Ontem mesmo, a gente já começou a trazer no site do Grupo Rick algumas informações, onde lá, além dessa, você tem muitas outras informações. E foi a partir daí que a nossa equipe do Balanço Geral também veio atrás de toda essa história, que se estava misteriosa até nós estarmos ali na Rua Tomás, aumentou ainda mais quando chegamos aqui na Rua Francisco Clentes, também no bairro Portão, em Curitiba. Bom, o Nader continua acompanhando. Eu sei que a cada minuto o Nader consegue levantar informações novas, vai trazer mais pra gente. Já, daqui a pouco a reportagem está saindo do forno, a reportagem que o Nader preparou também. Agora, detalhe importante, doutora Márcia. A dona Nilza, que está atendendo a gente aí, está atendendo o Nader, abriu os portões pro Nader. Obrigado, viu, dona Nilza? Grande abraço pra senhora.
ela também levantou uma questão aí muito interessante, doutora Márcia Marcondes, que é a questão de que ela mesma coloca que talvez possam ter montado uma cilada para esse rapaz aí, e ele percebeu isso depois, né? Todo o proceder dessa noite é muito estranho. Primeiro ele janta na casa da mulher, daí ele sai, retorna com uma lanterna, vistoriando o local. Não sei qual a distância entre a casa deles e esse local aí. Aí ele sai como quem realmente está fugindo de alguma coisa. Então ainda eu vou aguardar um pouquinho essa reportagem, porque precisamos de mais informações para sair desse limbo. O que realmente está acontecendo, né, Jason? Muito bem, então daqui a pouquinho eu volto a falar com o Nader Khalil. Pois não, Nader? O Nader quer falar mais alguma coisinha lá antes da reportagem. Pode falar, Nader. Não, só para informar a doutora Márcia a distância, nós estamos a cerca de 7 quilômetros da casa dele, 7 minutos, em torno de 4, 5 quilômetros por causa do trânsito, mas daqui de onde nós estamos, do portão até o Novo Mundo, onde a família alugava as kitnets, doutora, dá cerca aí de 5 quilômetros a distância. Obrigada. Muito bem, daqui a pouco então a gente volta a trazer esse assunto para você aqui no Balanço Geral. Nader, já voltamos a conversar com ele, com a dona Nilza. Vamos levantar mais informações para você e tem a reportagem que está ficando prontinha, que vai contar tudo. Quem é essa mulher? A ex-mulher? Quantos filhos tem? Como é que foi montado esse jantar? Foi na casa dela? Qual a distância do local que ele desapareceu? Tudo isso está nessa reportagem especial que você vai ver daqui a pouquinho com o Nader Khalil. Olha, atenção, a gente mostrou logo no comecinho do BG o caso do Fábio de Lima, o vigilante que foi jantar com a filha, aliás, com o filho na casa da ex-mulher e desapareceu na hora de ir embora. O Fábio teria pulado o muro de uma rua sem saída e simplesmente sumiu do mapa depois. A reportagem completa do Nader Khalil está prontinha, acabou de sair do forno e eu quero ver. Fábio de Lima, 39 anos, natural de Fortaleza. O segurança que trabalhava para uma empresa de vigilância patrimonial está desaparecido desde o dia 18 de agosto. Um mistério ainda sem resposta que desafia a polícia e a cada dia que passa deixa a família do rapaz ainda mais apreensiva. Até certo momento a gente está sem informações sobre o seu paradeiro e a família está toda angustiada e aflita. A última notícia que a família teve de Fábio foram imagens obtidas de câmeras de monitoramento de uma rua no bairro Portão, em Curitiba. Nelas, o vigilante aparece de moto. Passava da meia-noite. Ele segue até o final da rua, sem saída. Desce, desliga a motocicleta, tira o colete da empresa e parece olhar para trás desesperado. Na sequência, sai correndo e desaparece. Mas afinal, de quem ou do que Fábio estaria fugindo? Qual teria sido o motivo para ele abandonar a moto de trabalho e sair correndo? Quem teria interesse em desaparecer com o rapaz? Em busca de todas essas respostas, nós vamos refazer os últimos passos do segurança. Fábio morava aqui no Paraná há cerca de 3 meses. Veio para cá com a esposa, a qual ele tem um filho. Estava morando nesse endereço. Aqui em cima funcionam algumas kitnets. E aqui ele teria se mudado. Aqui a gente vai tentar descobrir. Afinal, o segurança estava sendo ameaçado. Teria motivos para abandonar tudo e ir embora. E a companheira dele? O que ela pode dizer sobre o misterioso desaparecimento do vigilante patrimonial? É isso que nós vamos descobrir agora. A moradora que nos recebe no sobrado é Tayane dos Santos. Ela conta que Fábio e a mulher estavam se separando. Você em algum momento viu brigas entre o casal, discussões? Não. Até porque ela nem falava, quando ela estava com ele, ela nem falava bom dia, que ele tinha ciúme dela. Era bem raro a gente ver isso assim. Na verdade, então, eles eram casados, se separaram e continuaram morando no mesmo local, só que em kitnets diferentes. Em kitnets diferentes. Só que ele vinha comer na casa dela, que ela tem as coisas, fogão, geladeira, essas coisas, ela que tinha. Até na última noite ele veio jantar e saiu e sumiu. A dona das kitnets também confirmou à nossa equipe de que Fábio havia alugado outro quarto no mesmo local no início do mês. Ele nem chegou, acho que, morar nesse quarto, né?
Ele ia pagar o aluguel para mim dia 20, acho que ele sumiu antes, né? Dia 17, 18, não sei. Ou seja, faz pouco tempo que ele tinha pego o segundo quarto. Então. Sim, sim. Estava em processo, talvez, de separação. Ele colocou as coisas ali e tal. No local, não encontramos a mulher de Fábio, mas conseguimos descobrir onde ela estava. Trabalhando em um galpão de recicláveis. Por que vocês se separaram? Porque a gente cansa. Porque a gente também não tem que ser saco de pancada, né? Que sentido, saco de pancada? Em bater. Ele te batia? Sim. Por que ele te batia? Porque ciúmes. Não podia sair, eu não podia falar com o vizinho, eu não podia falar com ninguém. Se eu fosse no mercado de baixo, ele tinha que estar junto. Se eu fosse trabalhar, ele tinha que estar junto. Na noite em que Fábio desapareceu, Girlene conta que o rapaz jantou com ela e o filho. Em nenhum momento demonstrou ou disse estar sendo ameaçado ou perseguido. Como na casa dele ainda não tem nada de fogão, essas coisas de eletrodoméstico, ele foi comer. Ele comeu, pegou a comida, foi para casa dele, depois pediu café. E eu vi só ele nesse momento, depois não vi mais. E ele falou alguma coisa para você? Se estava sendo ameaçado? Se tinha alguém ameaçando ele? Não falou nada, que a gente... Essas coisas assim, tipo, como ele trabalhar na rua, a gente nunca sabe. Mas, coincidentemente, após a mulher de Fábio pedir a separação e ele alugar um outro quarto, dias antes, ele teria falado com a dona desse estabelecimento para pedir imagens daquela câmera de monitoramento que fica aqui na frente. Segundo o segurança, ele estava sendo perseguido e a todo momento um carro ficava parado aqui na frente, esperando ele sair ou chegar em casa. E que por isso, com essas imagens, ele ia tentar identificar que carro era esse e quem seriam essas pessoas. Só que a dona do local disse a ele que a câmera estava desligada e que por isso não poderia ajudá-lo. Fábio então não tocou mais no assunto nos dias que se seguiram após esse pedido. E pouco tempo depois, ele desapareceu. Um outro fato que chama a atenção foi o que disse a vizinha do casal. Na noite do desaparecimento, após jantar na casa com a ex-mulher, ele saiu, mas voltou logo depois, sem falar com ninguém. Só que ele estava rodeando aqui o prédio com a lanterna dele, focando para o quarto, para a kitnet dela, procurando alguma coisa, não sei. Durante ele fazia isso, ele saía e vinha, saía e vinha. Aqui no local onde Fábio abandonou uma motocicleta e foi gravado pela última vez, é que esse mistério ele acaba ganhando contornos ainda maiores. É que esse ponto é exatamente o ponto onde a moto é estacionada, desligada, onde ele tira o colete, deixa para trás todos os pertences, a chave, telefones celulares. Aqui ele sai correndo em direção a essas casas, e há muitas casas aqui, apesar da imagem não mostrar durante a noite, mas durante o dia a gente vê há casas aqui do lado, há outras casas, e ele sai correndo exatamente margeando essa região e vem em direção aqui para trás, onde também, apesar das árvores e do mato que toma conta dessa área, a gente vê que o local é todo cercado. Casas desse lado, ali na frente um prédio, muro com cerca eletrificada, e aqui atrás dessas árvores e desse bambuzal também há muitas casas. E é exatamente o ponto em que ele corre, exatamente o ponto em que ele procura se esconder ou fugir. Mas também é exatamente o ponto de interrogação, onde todas as respostas vêm a essa direção. Por que Fábio desapareceu por aqui? O que aconteceu com ele após seguir nesse sentido? Onde estaria Fábio de Lima? Uma resposta que até agora não apareceu. Os moradores daqui da região, na noite em que Fábio abandonou a moto, disseram não ouvir nada. Uma das casas que aparece nas imagens é a casa da dona Ingeborg. Mora aqui há mais de 40 anos. E ela aceitou falar com a gente. Dona Ing,
Há cerca de 10, 15 dias, um rapaz abandonou uma moto aqui perto da casa da senhora e saiu correndo aqui. A senhora chegou a ouvir alguma coisa? O rapaz eu não vi, só vi a moto. Daí a polícia de noite, né? Uhum. Daí ficou olhando, procurando as coisas por aí para ver se encontrava ele. Desconfio que ele pulou, acho que aqui saiu lá do outro lado, lá não tem uma pracinha lá, né? A Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso e realizando diligências para esclarecer o misterioso desaparecimento do vigilante patrimonial. Só que até agora as investigações não deram em nada. Para você, o que aconteceu? Para mim, eu acho que ele foi embora para dar um susto nela. Pra mim, porque ele queria voltar, só que ela não queria mais. Ele disse se ia embora e abandonar tudo? Também não tinha comentado nada. E tanto que alugou a casa do lado, né? O que você acha que aconteceu com ele? Sinceramente, eu não sei. Os rapazes que trabalham com ele falaram que ele estava mais de 3 dias trabalhando sem parar. Ele usava drogas? Não sei te falar se ele usava. Você não acha que ele pode ter sido assassinado? Espero que isso não esteja acontecido. Mas a família dele, mães e os irmãos dele estão à procura dele. E eu também, sinceramente, que apareça. Mas que para ele viver a vida dele e eu a minha, né? Cada um viver no seu canto. Mistério do muro, que tem por trás do muro, dessa fuga, né? Desse muro, depois que ele pulou esse muro. Sumiu, desapareceu o Fábio. Deixa eu voltar a falar com o Nader, porque eu quero saber o seguinte. Ouvindo aí a mulher do Fábio, que a gente ainda não tinha ouvido, ô Nader, que você trouxe na brilhante reportagem sua e também do nosso amigo Nilson, repórter cinematográfico, eu percebi que parece que a relação deles era um pouco conturbada, talvez até agressiva. A mulher dele demonstrou na conversa com você algum tipo de medo se ele aparecer? Então, Jason, a mesma opinião que eu e o Nilson Machado tivemos em relação a essa sua pergunta é de que, apesar do desaparecimento dele, ela está com um sentimento de alívio pela separação. O choro, as lágrimas, o sofrimento vivido ao lado dele não compensam a ausência. Então, demonstra que, beleza, ela quer que ele reapareça pela família, pela mãe, pelos irmãos lá no Ceará, mas não para conviver com ela. Ela quer definitivamente a separação, não quer mais viver com ele. Ele não era uma pessoa boa para ela, nem para os filhos. Ela tem um casal de filhos de um primeiro relacionamento e mais um filho com ele. Então, para ela, o desaparecimento dele, é importante que a polícia dê uma resposta para a família do Ceará, mas para ela prefere manter a decisão de viver em casas separadas e definitivamente colocar um fim no relacionamento do casal, que deu início, né? No início desse mês de agosto, e que a gente está caminhando para o final do mês, aí com esse mistério de onde está Fábio de Lima. Até agora a polícia não tem nenhuma resposta. Ok, Nader, obrigado pelas informações. Nader Kalil, que trouxe brilhantemente ele, o Nilson Machado, toda a reportagem hoje a respeito desse caso, que chamou a nossa atenção e de toda a nossa audiência também, porque mostra o momento que ele parou, deixou a moto, deixou o celular, aí depois aquela correria toda lá no terreno da dona Nilza, os vizinhos do prédio viram toda a confusão também. Então, quer dizer, o que tem por trás do sumiço do Fábio de Lima? É o que a gente segue acompanhando aqui no Balanço Geral, viu, doutora Márcia? A gente segue acompanhando esse caso, esse aí é um mistério, né? Agora, a mulher, eu fiquei preocupado, porque me pareceu até que a mulher talvez tivesse algum tipo de medo, receio que ele voltasse, né? Alguma ameaça, alguma coisa. Nada acredita que não. O que ela quer é viver em paz, né? Quer viver em paz longe dele. Não, Jasso, eu entendo até a sensação de alívio que ela demonstrou nesse momento, porque afinal de contas, ele é muito possessivo. Quando fala na ideia de que ele ligou para o local onde ela trabalhava e fez com que ela fosse demitida, é que essa outra ideia de que ele quer as imagens de frente do local onde é a entrada da casa dele. Será que não seria para vigiá-la também, uma vez que isso era uma preocupação constante dele e que talvez isso tenha gerado até uma paranoia colateral no sentido de também se sentir perseguido? É algo que a gente ainda precisa de respostas. Mas eu tenho uma certa preocupação com a integridade física dela. Se ele já agrediu anteriormente, se ele é possessivo e ele está por aí andando, dá um certo receio de que ele vá ao encontro dela em algum momento. Pode ser também que não. Dona Nilza disse que tinha gente atrás dele. Não, tudo é possível, né? Então dá esse temor sempre, né? O mistério do Fábio de Lima. Mas vamos seguir acompanhando aqui no Balanço Geral.